De outro exercício. Bom, nesse exercício nós temos um circuito trifásico, onde nós temos um gerador e uma carga trifásica aqui. Esses são os parâmetros do gerador, esses são os parâmetros da carga. Para começar, nós vamos ter que equacionar as malhas aqui do circuito. A primeira malha é essa malha que envolve a tensão U1 e a tensão do resistor R1. Então a gente escreve aqui no sentido horário, realizando a análise no sentido horário, o anti-horário, desculpa, a tensão do resistor R1 é uma elevação e a tensão U1 é uma queda, por isso ela entra em negativo. Resolvendo essa equação, a gente entende que a tensão do resistor 1 é igual à tensão da fonte. Claramente, como o resistor 1 está conectado em paralelo com a fonte, a gente percebe que essas tensões têm que ser iguais. Então, se a tensão U1 é 100, então a tensão do resistor 1 também vai ser 100 fase zero. Isso vai se repetir para as outras malhas aqui. A tensão U2 forma uma malha com a tensão R2. A equação, a gente percebe que R2 está em paralelo com o U2, então são as mesmas tensões. E o mesmo acontece aqui com o resistor R3. A tensão U3 forma uma malha com o resistor R3 aqui, né? É esta malha aqui. E a equação já nos diz que a tensão da R3 tem que ser igual à tensão do U3. Então isso acontece para as três resistências. Agora que nós sabemos os valores das tensões de cada resistência, nós vamos calcular as correntes de cada uma delas. Para isso a gente vai usar a lei de Ohm. De acordo com a lei de Ohm, a tensão na resistência 1 vai ser a corrente que atravessa ela vezes o valor dela. A corrente que nós temos é a IL1 e o valor de R1 é 100. Então a gente vai realizar esses cálculos para cada uma das nossas resistências aqui. E a gente vai isolar a corrente em cada um dos casos. No R2, a corrente que atravessa dele é o IL2. O R3, a corrente que atravessa ele é a IL3. Então está aqui a lei de Ohm de cada uma, relacionada a cada uma das resistências. A gente vai resolver agora isolando as correntes. Isolando as correntes, a gente sabe que se a tensão R1 é isso, então a corrente L1 é a tensão de R1 dividido pela resistência de R1. Então, isolando cada uma das correntes, a gente vai obter cada uma desses valores aqui. Fazendo a substituição das incógnitas, a gente obtém esses valores de corrente. Agora a gente é capaz de calcular a potência de cada uma das resistências e de cada uma das fontes. Então, para isso a gente vai usar a equação da potência. Para as fontes, como o comportamento delas é de gerador, então elas fornecem energia porque a corrente sai do polo positivo, do bipolo positivo, né? Do polo positivo da nossa fonte. Então, a equação de potência ela tem que ter o sinal negativo, indicando que o fluxo de energia ele sai desse gerador. Então, a potência da fonte U1 é menos o valor da tensão U1 vezes o conjugado da corrente de U1. A corrente de U1 é a IL1, então a gente vai aplicar o conjugado da corrente. Essa é a fórmula da equação da potência complexa. E a gente vai escrever as equações aqui das outras fontes. Agora a gente vai substituir o valor dos nossos parâmetros, né? Substituindo os nossos parâmetros aqui, a gente vai ter o sinal negativo aqui da fórmula, da equação, o valor da tensão da fonte U1, o valor da corrente IL1, o seu conjugado. Para quem não lembra, realizar o conjugado é inverter o sinal do ângulo de fase. Então, multiplicando esses dois fasores aqui, a gente obtém um fasor menos 100 fase 0 watts. Essa é a potência da fonte U1. Repetindo o procedimento aqui para a fonte U2,
a gente vai ter o sinal negativo da equação, o valor da fonte U2 e o conjugado da corrente IL1. Vai ser 1 fase menos 120, porque a nossa corrente IL1 calculada aqui, ela tem fase 120. Então, inverte o sinal. Multiplicando, a gente vai obter também 100. E fazendo os cálculos aqui da potência da fonte U3, a gente também obtém que o valor da fonte U3, da potência da fonte U3 é também 100 watts. Agora, de posse desses valores, nós vamos seguir calculando a potência das nossas resistências aqui, das nossas cargas. A gente vai usar as mesmas fórmulas, porém, a gente não vai aplicar o sinal negativo, porque o comportamento dessas cargas é de carga, né? A gente tem a corrente IL1 entrando no polo positivo da resistência R1, ou seja, corrente e tensão estão em sentidos opostos, o que nos leva à necessidade de escrever uma equação de potência com sinal positivo. Então a gente vai fazer isso agora. Substituindo aqui, né, as tensões e as correntes em cada equação de potência, a equação de potência da resistência R1 vai ser a tensão de R1 vezes a corrente dele, vezes o conjugado da corrente dele. Então a tensão de R1 a gente calculou na etapa anterior e viu que é 100 fase zero. A corrente da resistência R1 é a corrente IL1. Então a gente vai usar o conjugado da corrente L1. Vamos lá. Tensão R1 é 100 fase zero. A corrente IL1 é 1 fase zero. O seu conjugado é 1 fase menos zero. Só que 1 fase menos zero é 1 fase zero, né? Não muda. Fazendo essa multiplicação, a gente obtém 100 fase zero watts. Ou seja, essa daqui é a potência da resistência R1. Ela é positiva porque a resistência R1 ganha energia. A gente repete o procedimento agora para as nossas outras resistências. A gente vai obter também valores iguais de potência. Bom, para a gente finalizar, a gente vai calcular a potência total gerada. A potência total gerada é a soma de todas as potências dos geradores. Então a gente tem 3 geradores, então a gente vai somar a potência dos 3, fasorialmente. Somando cada um dos valores de S1, o SU1 até SU3, são esses valores aqui, a gente vai obter menos 300 fase zero watts. Ou seja, nosso sistema fornece 300 watts de energia. De potência, né, na verdade. Para calcular a potência total das cargas, a gente vai somar a potência de todas as cargas do circuito, que nesse caso são as 3 resistências. Então a gente vai somar a potência da resistência R1, da R2 e da R3. Vai somar fasorialmente, que são esses valores. Somar a gente obtém 300 fases 0 watts. Bom, pela lei geral da conservação de energia, né, neste circuito, a soma da potência gerada com a potência dos consumidores vai ser igual a zero. Isso é verdade. Se a gente somar esses dois valores, eles se anulam. Ou seja, toda a potência gerada ela é entregue aos consumidores. Agora, uma coisa importante que a gente ainda não calculou é calcular a corrente do nosso neutro, desse sistema aqui, deste condutor. Bom, esse sistema formou aqui um nó. Chega nesse nó a corrente IL1, a corrente IL2 e a corrente IL3 aqui por esse ramo, por esse ramal. E sai a nossa corrente IN. Então, pela lei de Kirchhoff, a corrente do nosso neutro vai ser a soma daquelas outras correntes, L1, L2 e L3. Somando fasorialmente, a gente vai obter o valor zero. Isso é uma condição interessante que a gente vai estudar logo à frente, para entender o significado físico disso daqui e também para poder aplicar isso nos outros exercícios que envolvem sistema trifásico. Mas é importante saber que essa corrente nula tem relação direta com o valor igual das resistências e das tensões. Quando as tensões do nosso sistema trifásico e as resistências, que são as cargas do nosso sistema, são de valores iguais, de módulos iguais, né? E as nossas resistências elas são puramente cargas resistivas,
né? Ou seja, fase 0. Então, o nosso sistema está totalmente equilibrado. Tá? Atinge uma condição de totalmente equilibrado. Nessas condições, a gente vai observar que sempre a corrente do neutro vai ser nula. Num sistema desequilibrado, onde as cargas apresentam módulos diferentes ou fases diferentes, né? Enfim, isso pode não ser verdade. A gente pode observar que a corrente do neutro não vai ser nula. Mas especificamente nesse caso, esse condutor ele não tem nenhuma corrente nele. A corrente dele, como a gente pode observar, é 0. Então esse sistema em tese funcionaria sem nenhum prejuízo, sem nenhuma alteração, retirando esse fio, permanecendo só os fios que levam energia aqui para as resistências, né? L1, L2, L3, sem a necessidade de ter o fio de neutro aqui, por conta do equilíbrio dessas cargas. Tá? Bom, agora vai ficar a parte do exercício. Para exercitarmos, vocês terão agora que resolver este circuito, ou seja, é um circuito com a mesma configuração, com o mesmo esquema elétrico, mas com valores de carga que divergem. A gente vai começar resolvendo esse exercício. Então, ainda temos a mesma fonte de tensão trifásica, só que agora as nossas cargas, as resistências R1, R2 e R3, elas não apresentam valores iguais, elas são diferentes. E a gente vai observar o que acontece nesse circuito. Na sequência, vocês devem desenvolver a solução desse outro circuito. Esse daqui é um circuito monofásico, como a gente pode ver, tem uma única fonte. Essa fonte tem o mesmo valor do módulo da fonte trifásica aqui, que é 100 volts, e é exatamente as mesmas cargas. Essas cargas elas ainda possuem esse nó central aqui, né? E elas estão sendo alimentadas aqui pela mesma tensão U1. Em tese, cada uma delas está recebendo o mesmo valor de tensão como no exercício anterior. Só que agora a gente vai ter um comportamento um pouco diferente. E vocês devem, depois de realizar todos os cálculos, relacionar os dados obtidos no exercício anterior com todos os parâmetros que vocês vão encontrar aqui, de corrente, tensão e potências. Depois de feito isso, vocês também devem averiguar o que vai acontecer, né? O que aconteceria se esses componentes representassem um quadro de distribuição de energia, onde a gente tem 3 fases aqui e um neutro, e aqui a gente vai ter 3 fases e um neutro também. No entanto, aqui as fases elas provêm de um sistema trifásico, e aqui as fases provêm de um sistema monofásico com uma única fonte. Dessa forma, vocês deverão responder essa pergunta: se esse circuito representasse um quadro de distribuição de energia, estas mudanças aqui alterariam quais características dos condutores do circuito, né? Ou seja, substituir uma fonte trifásica por uma fonte monofásica, isso traz alguma implicação. Que tipo de implicação é essa? Que mudança vão ser realizadas aqui nos valores das correntes, das potências? E qual características dos condutores aqui, no caso os condutores que alimentam as cargas aqui, esses que conduz a corrente L1, L2, L3, essa corrente IN aqui, o que aconteceria com a característica desses condutores? O que mudaria? O que teria que mudar, né? E no que isso implica, né? Vocês deverão fazer essa relação entre os resultados obtidos aqui e os resultados obtidos aqui e realizar essa comparação, essa relação, para verificar qual é o impacto que essa mudança, trocar uma fonte trifásica por uma fonte monofásica,
o que vai impactar aqui, né? Principalmente na característica dos condutores. A gente sabe que característica de condutor de energia elétrica está intimamente relacionada à intensidade das correntes. Então, as características dos condutores seriam, por exemplo, a seção transversal do condutor, né? A bitola, né? Enfim, então, questão também de custo pode ser uma característica. Deve observar aí o máximo de características e relacionar elas aqui, tentando observar o que essa mudança pode trazer ao circuito. Bom, desejo a todos um bom estudo.